Olá! Ao ingressar na magistratura, os profissionais já se deparam com centenas de processos à espera de uma decisão. São assuntos complexos que exigem do magistrado recém-chegado mais do que uma boa colocação no concurso público. É preciso ter conhecimentos em diversas áreas. E aí entra a Infam, Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. O STJ Cidadão desta semana mostra o papel da instituição na capacitação dos juízes, os cursos presenciais, à distância, de formação e de reciclagem. E mais, a orientação para quem exerce uma atividade que oferece risco. Decisões que muitas vezes deixam a vida do profissional e da família dele por um fio. E aí é preciso cuidado 24 horas por dia. O STJ Cidadão começa agora. Sejam os recém-aprovados no concurso público ou os que já subiram muitos degraus na magistratura, a Infam pensa em todos eles e oferece cursos de formação e de reciclagem. São aulas para entender o funcionamento e as mudanças em órgãos de outros poderes, debater as alterações nas leis e ainda trocar experiências. Afinal, nas mãos, eles têm a missão de resolver problemas de todo tipo. A Infam é responsável por regulamentar, autorizar e fiscalizar os cursos oferecidos aos magistrados. São aulas destinadas tanto aos que acabam de tomar posse, quanto aos mais experientes. A Infam oferece, desde 2008, cursos específicos para garantir uma formação mais humanista e prática aos magistrados. Já são 5 edições que atenderam juízes de todo o país. Quando eu adentrei a magistratura, nós não tínhamos sequer o curso inicial de formação de magistrados. Nós recebíamos a titulação, vocês são juízes substitutos, vocês vão para a comarca do interior tal, sem nenhuma preparação. Hoje, a gente vê, para ingressar na magistratura, há uma preparação. Nós temos para o vitaliciamento a outra preparação, vários cursos que a Infam vem promovendo em todas as áreas, capacitando, preparando juízes, porque não só ministrando as aulas, o próprio convívio, o contato com os outros magistrados que atuam na mesma competência, isso é que engrandece. Eu cheguei aqui, eu tenho um colega que atua na mesma área que eu atuo, e ele me diz, olha, eu decidi esse tipo de processo dessa maneira, eu estou seguindo a orientação do STJ, eu tenho essa jurisprudência do Supremo, e essa troca, né? Então, além dos cursos, a possibilidade dos intercâmbios que a própria Infam nos proporciona. Os cursos geralmente duram uma semana. Durante as aulas, os participantes discutem temas que fazem parte do dia a dia do cidadão e, consequentemente, dos processos que precisam ser julgados. Superlotação nos presídios, corrupção, improbidade administrativa. E qual deve ser o papel do judiciário no combate às drogas? Esses são alguns dos assuntos abordados. O judiciário é dinâmico. A sociedade passa por uma evolução e o judiciário sempre tem que estar acompanhando essa evolução. E os cursos, eles contribuem justamente nesse sentido. Em um outro debate, os magistrados assistiram uma palestra sobre o compromisso que os juízes devem ter com o meio ambiente. O juiz também é um gestor. Futuramente será um desembargador, um ministro-presidente. Então, os fatores, os critérios socioambientais têm que estar inseridos nesta administração, sensibilizando servidores para o uso racional de recursos, né? O uso das ferramentas virtuais, enfim. Nós somos contribuintes, pagamos por isso, né? Temos que economizar. Os juízes que já participaram das aulas classificam as iniciativas como avanço. Um misto de uma satisfação e também uma realização, porque você se inspira naquelas figuras dos ministros e sonha também um dia chegar a ocupar essas cadeiras, né? Existem uma série de questões e dúvidas que surgem que só realmente a prática nos ensina, e essa troca de informações com outras pessoas já estão adjudicando há mais tempo, e o curso justamente tenta, de certa forma, amenizar esse impacto das pessoas que estão começando na carreira e
tenta dirimir eventuais dúvidas, essas nossas dúvidas que vão existir, infelizmente, por um bom tempo. A Infam realiza também cursos à distância, uma forma de ampliar e facilitar o acesso às informações. O principal objetivo é formar o juiz brasileiro para que seja um juiz atuante, um juiz moderno, um juiz sensível às causas sociais, um juiz que respeite as partes, que respeite os advogados, que estabeleça uma harmonia, que profira uma sentença que não apenas resolva o conflito entre as partes, mas que apazigue. O presidente do STJ, ministro Félix Fischer, elogiou o comando dos cursos e destacou os ganhos que cursos como esses trazem para o judiciário brasileiro. É bom que eles tenham conhecimento da mecânica, assim, no aspecto prático do processo e tudo, porque eles vão atuar em primeiro grau, mas eles têm que ter uma noção como é que vai haver o desdobramento em matéria recursal. E esse contato físico assim com as cortes superiores é sempre interessante, nem que seja para a cultura geral, né? E no próximo bloco, os cursos da Infam para quem exerce uma atividade de risco. Você vai ver daqui a pouco, não sai daí. Você está sempre conectado ao Facebook? Nós também. Atualizamos a página do STJ o tempo todo. Fotos, ilustrações, vídeos, dicas sobre direito e cidadania para você ficar ligado ao que acontece aqui e no mundo. A página do STJ no Facebook conecta e informa. Com uma linguagem simples, descontraída, bem-humorada, conquista milhares de seguidores a cada dia e já chegou a mais de 1,5 milhão de pessoas. Somos o maior tribunal no Facebook. Espaço interativo. Aqui você pode conhecer melhor seus direitos e ainda participar de promoções, sorteios e jogos. De qualquer lugar você acessa as decisões que mudam o curso do país e saem das salas de julgamento e chegam até onde você está, em casa, no trabalho, em qualquer lugar. Acesse facebook.com/STJ Notícias. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Nos últimos 3 anos, foram registrados 200 casos de ameaças contra juízes. A informação é do Conselho Nacional de Justiça. Por causa desta realidade, desde 2012, existe uma lei que busca proteger os magistrados. Ameaças, violência, morte. De acordo com o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, a cada 3 dias um juiz é ameaçado no país. Ricardo Vital é auditor na Paraíba e passou a ter segurança pessoal poucos meses depois de iniciar carreira na magistratura há quase 30 anos. Ele conta que as ameaças são cada vez mais frequentes. O magistrado brasileiro hoje vive um risco em potencial pelo só exercício da profissão. Isso se deve a uma série de fatores que passam desde o reflexo de uma insegurança internacional até questões localizadas no país. O Brasil é um país hoje onde dificilmente algum cidadão comum teria a coragem de assumir que não corre riscos. Isso está estendido para a magistratura. Para ele, o grande problema é que não são só os magistrados, mas os familiares também correm risco. Nós temos sofrido atentados, temos recebido tiros, temos ameaças contra nós, contra nossos familiares, porque muitas vezes quando somos mais velados, mais cautelosos, mais cuidadosos, as nossas famílias se expõem. O levantamento do CNJ apontou que nos últimos 3 anos, mais de 200 casos de ameaças a juízes foram registrados no Brasil. Esses dados incluem magistrados que atuam na Justiça Federal, Estadual, Eleitoral e do Trabalho. Mas o que o levantamento não mostra é a quantidade de ameaças que são cumpridas. Fernando, que também é juiz federal e já atuou em cidades do interior,
afirma que os colegas que trabalham longe das capitais e sofrem ameaças dificilmente conseguem a proteção necessária. A responsabilidade de quem reconhece ou quem nega um direito, que é o que o juiz faz, é uma atividade muito mais, assim, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista da carga emocional, é muito mais difícil de você trabalhar com isso. Uma coisa é pedir, outra coisa é você decidir quem tem direito, quem não tem, se a pessoa deve ficar presa ou se deve ficar em liberdade. Então, isso desestimula, mais um dos fatores que certamente, nesse quadro de desalento na magistratura, é um fator que hoje nós podemos considerar. Essa falta de preocupação com qual a proteção ele vai ter se ele optar por aquela função. Em 2011, a juíza Patrícia Scioli foi vítima de uma emboscada quando chegava em casa. Ela levou 21 tiros e morreu no local. Na época, as investigações apontaram que o nome de Patrícia estava em uma lista de 10 pessoas marcadas para morrer. Ela já havia recebido 4 ameaças de morte, mas não tinha proteção policial. A morte da juíza Patrícia chocou o país e serviu de alerta. Alexandre é juiz do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e está entre os magistrados que já vivenciaram situação de risco e passaram a ter segurança pessoal. Em outubro do ano passado, homens armados e encapuzados invadiram o fórum onde ele estava. Alexandre era o alvo. 15 homens armados de fuzil, uniformizados com roupas negras, semelhantes aos agentes penitenciários, invadiram o fórum armados de fuzil FAL, que é o fuzil de guerra do Exército, atirando para todo lado, sustentaram troca de tiro de quase 1 minuto dentro do corredor do fórum, e a nossa segurança lá da DGC e do tribunal revidou, evitando qualquer ataque às pessoas que estavam a menos de 1 metro de distância. Então, na verdade, eu me senti muito vulnerável, e eu espero que o Poder Judiciário como um todo entenda que aquela visão romântica de outrora da criminalidade acabou. O crime hoje testou as instituições públicas e entendeu ou interpretou a inércia dos poderes públicos como uma espécie de covardia, de acovardamento. E se nós não resgatarmos esse espaço, esse é o meu pensamento, nós vamos pagar um preço muito caro. No Congresso Nacional, tramita um projeto de lei destinado à proteção de juízes. Para o vice-presidente da AJUF, esse é apenas o início de uma política de segurança para os magistrados. A proposta da AJUF ao incentivar, a debater, a propor esse tipo de modificação legislativa foi essa: criar um mecanismo que já existe, né, em outros países, às vezes um pouco em caráter um pouco diferente, na Europa, a figura do juiz sem rosto, que não é bem a nossa situação. No nosso sistema, o réu, o condenado, vai saber quem são os juízes que o condenaram, mas isso passa, não mais individualiza num determinado juiz. É um colegiado que vai assumir esse ônus, né? Ciente desses números e do cenário atual, a Infam realiza cursos para orientar os juízes que passam por situações de risco. A escola contrata especialistas. A equipe do STJ Cidadão acompanhou um desses cursos, o de direção defensiva. Aulas teóricas e práticas e muita adrenalina. Em cada volta neste cartódromo em Brasília, uma manobra diferente. Para passar entre os cones sem derrubá-los, o motorista não podia reduzir as marchas. Nada de ponteiro marcando 40 ou 20 km de velocidade. Esse desafio foi encarado por 35 juízes indicados pelas escolas judiciais dos estados que participam do primeiro curso de segurança e proteção de autoridades judiciais da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados, a Infam. A ideia é ensinar na prática desde técnicas mais simples de segurança para entrar ou sair do carro, até manobras mais radicais de fuga em caso de emboscada. Com o juiz no volante, o resto fica por conta do instrutor do Exército, especialista em direção defensiva e evasiva. Ele fica no banco do carona. Com o instrutor como carona, a juíza Renata Tereza recebeu todas as orientações de como agir no volante.
Acho que todos os magistrados do Brasil deveriam ter essas oportunidades, porque a nossa profissão envolve o risco e nós precisamos de constantes medidas de proteção e segurança. Quando não ocupavam um lugar de motorista, os juízes acompanhavam os colegas como passageiros. E essa adrenalina, de certa forma, nos aproxima um pouco da realidade que não queremos, mas que poderá algum dia acontecer. É muito importante ter conhecimento para a autodefesa, né? Porque a escolta dificilmente vai estar a todo instante, 24 horas por dia, né? Como dizem os colegas que volta e meia estão aí com escoltas, né? Não é um luxo, ao contrário, é um sacrifício o sujeito viver escoltado. Desde 2003, o juiz Carlos Eduardo Ribeiro Lemos e a família não sabem mais o que é pisar na rua sem escolta armada. Tudo porque ele e o amigo, o juiz Alexandre Martins de Castro Filho, foram responsáveis por investigar organizações criminosas no Espírito Santo. Em razão dessa atividade, principalmente contra grupos de extermínio, essas organizações mandaram matar o colega. E eu era o próximo da lista. Vários informes de inteligência durante todos esses anos indicam que ainda querem me matar, como já tentaram contra a minha família, tentaram sequestrar minha esposa. Mesmo com escolta armada, o juiz faz o curso para se proteger. Pela primeira vez, a gente está tendo a oportunidade de fazer isso ofertado pela Escola Nacional, o que é louvável e espero que isso se multiplique nos nossos tribunais. E daqui a pouco, uma entrevista exclusiva com o secretário-geral da Infam, Paulo de Tarso Tamburini. Até já. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. Nesse STJ Cidadão Especial sobre a Infam, Escola Nacional de Aperfeiçoamento e Formação de Magistrados, eu converso agora com o juiz Paulo Tamburini, que é secretário-geral da Infam. Seja bem-vindo, secretário. Muito obrigado. O senhor assumiu a Infam no começo desse ano, né? Como que o senhor percebe assumir essa direção, em parte, né? Essa parte da direção, essa parte do trabalho da Infam? Como é que é lidar com esse trabalho? Olha, em primeiro lugar, é um desafio positivo, aquele desafio em que qualquer centro de formação ou capacitação oferece a gente como profissional, no sentido de, por ali vão passar os colegas magistrados que estão iniciando a carreira da magistratura e também aqueles que já no exercício da magistratura farão algum aperfeiçoamento, alguma especialização, alguma área de concentração. Então, este é um grande desafio, sobretudo para colocar essa capacitação dentro de um conceito de modernidade e de amplitude de conhecimentos para que o juiz brasileiro possa sempre estar um passo à frente na sua visão do direito e da sociedade. Pode-se considerar que os juízes são cada vez mais jovens? Como é que é colocar prática para esses juízes jovens que entram, né, na justiça brasileira? Olha, a Infam ela foi criada pela Emenda Constitucional 45, a mesma que deu origem ao Conselho Nacional de Justiça e à ENAMAT, que é a Escola da Magistratura Trabalhista, exatamente para dar uma formação adequada ao magistrado naquele sentido bem prático da carreira ou da função de ser juiz. Porque antigamente o que acontecia era, os juízes faziam um concurso,
eram nomeados e imediatamente passavam a trabalhar. E, na realidade, ia se aprendendo com o dia a dia no instante que ele chegava na comarca ou na seção judiciária ou na sua judicatura em geral. E não tinha um acompanhamento, uma capacitação. As escolas, antigamente, elas eram de conhecimentos eventuais, de eventos e, sobretudo, de alguns cursos esparsos. E a necessidade constitucional de ter criado a Infam e a ENAMAT foi exatamente para dar uma diretriz única e nacional à formação e capacitação do magistrado, num sentido de capacitá-lo quando ele ingressa na carreira, que é o curso de formação inicial, e durante a carreira profissional dele, o que nós chamamos de aperfeiçoamento. Uhum. Agora, como lidar com os magistrados antigos também, que, né, precisam também revitalizar algum tipo de conhecimento, atualizar, na verdade, né, esse conhecimento? Existe essa parte também, né? Existe. A Infam, ela trabalha com duas modalidades de curso exatamente para que se atinja o maior número possível de juízes brasileiros. A modalidade presencial e a modalidade de ensino à distância. Então, hoje, nós temos já uma grande quantidade de temas que são abordados nas duas modalidades de curso. Então, por exemplo, nós abrimos em um dia 330 vagas em 4 cursos à distância e em 48 horas se esgotaram todas as vagas, o que demonstra exatamente o interesse do juiz brasileiro em aperfeiçoar-se, em aprofundar-se em temas de conhecimento específico ou de um tema mais abrangente. E também participar com outros colegas da troca de experiências e conhecimentos tem sido uma experiência muito rica para a magistratura. O senhor, quantos anos de magistratura? 23. Em 23 anos, o que o senhor viu mudando em relação aos magistrados brasileiros? Olha, muito. Eu acho que, da mesma forma que se olha para a sociedade hoje e se vê uma sociedade totalmente modificada pela onda tecnológica que varreu a humanidade, o Poder Judiciário em si também não poderia deixar de ser afetado por essa onda. Como antigamente o juiz tinha um trabalho extremamente artesanal, usava uma máquina de escrever, uma pesquisa de jurisprudência demorava ou consumia muito tempo porque ele tinha que buscar em livros, doutrinas, e hoje, basicamente, nós temos mecanismos que facilitam isso, até o processo judicial eletrônico veio a revolucionar ainda mais o ato ou o exercício de ser juiz nas condições que nós temos no Brasil com essa quantidade imensa de processos. E como que é a relação da Infam hoje com escolas locais, né, estaduais? Como é que funciona essa relação? Olha, é uma relação excelente. Nós nos reunimos periodicamente com todos os diretores das escolas, dos tribunais de justiça, dos tribunais regionais federais. Nós temos um grupo ou um conselho, ou corpo técnico que é constituído por um juiz de cada tribunal de justiça de primeiro grau e um de cada tribunal regional federal, mas também em primeiro grau, que compõe hoje um corpo técnico da escola. As próprias escolas, este ano, em reunião na Infam, criaram ou desenvolveram o seu planejamento estratégico. Então, assim, esta proximidade também, parceria com o Centro de Estudos Judiciários do Conselho da Justiça Federal, tem sido muito rica e proporcionado muita oportunidade de trazer conhecimentos novos, de trazer discussões novas e de desafiar o juiz brasileiro a um novo pensamento. Como que a Infam está de estrutura, né, em termos de estrutura, recurso, financiamento para, né, manter esses cursos de formação? Como é que é isso hoje? Olha, a Infam tem uma estrutura modesta se comparada com outras escolas de magistratura no mundo inteiro, né? Mas eu acredito que com a elaboração do planejamento estratégico, nós estamos caminhando para um ajuste de
necessidade e recebimento de recursos orçamentários e de pessoal técnico para suprir essa carência de atender a magistratura brasileira. Agradeço a participação do senhor aqui no STJ Cidadão. Muito obrigada, viu, pelas informações. Obrigado. O juiz Paulo Tamburini, secretário-geral da Infam. Com você, Yuri. E a gente fica por aqui. Você tem alguma sugestão de reportagem, crítica ou elogio? Não perca tempo não. Mande um e-mail para stjcidadão@stj.jus.br. Para assistir ao programa pela internet, é só acessar o site do tribunal. O endereço é este aqui, que aparece na tela. Até a semana que vem. Tchau, tchau.